tarde, galera. A gente está aqui na Fórmula hoje com o farmacêutico Wesley. Queremos fazer uma entrevista com ele, saber como funciona um pouco mais dessa área de manipulação, de descarte de medicamentos. E ele vai explicar um pouquinho para vocês como funciona, como é feito, quem fica responsável e tudo mais. Quais os impactos socioambientais no descarte de medicamentos, Wesley? Existem dois, né? O impacto benéfico quando a gente realiza o processo de descarte correto da matéria-prima e as consequências do não descarte correto. Que aí a gente tem desde a degradação do meio ambiente, poluição, risco de contaminação de terceiros. Então, se eu pego um material que é utilizado aqui na empresa hoje durante a produção do medicamento e coloco ele ali na rua, por exemplo, para o lixeiro da noite coletar, esse material, tanto animal de rua pode rasgar a sacola, deixar disperso, pode chover e isso ir para o bueiro normal, sem tratamento, ou um morador de rua, não sei, alguém pode chegar e fazer o contato com essa matéria-prima e sofrer, né, danos, ou intoxicação, ou às vezes a pessoa não conhece a medicação, não conhece o tipo de matéria-prima, faz algum tipo de produção, não é essa na produção indevida. Então existem vários, o ônus, eu acho que o perigo é sempre maior quando a gente não realiza o descarte correto. Qual é o objetivo dos descartes de medicamentos? Bom, o principal objetivo é realizar um descarte correto, né? Dar um destino final correto para essa matéria-prima, esse lixo químico tóxico. E outro objetivo é fazer com que a gente siga as leis da legislação. Então hoje a gente tem RDCs, a gente tem procedimentos internos que nos orientam o farmacêutico de como agir diante desse processo, em como realizar o descarte correto, de qual a melhor forma, e como contactar empresas, né, que são sérias e que realizam o trabalho como deve ser feito. Como deve ser feito o descarte correto de medicamentos? Bom, a gente vai ver lá na frente que existe uma pessoa responsável, né, para fazer essa coleta. Então, a gente tem um técnico, um auxiliar de laboratório que faz o recolhimento dessas substâncias. Essas substâncias, elas são catalogadas, a gente coloca em primeira instância numa área de quarentena, né, de descarte, ela é identificada, as prateleiras. Nós vamos observar também isso dentro do próprio almoxarifado, né, de matéria-prima. Pós-catálogo, essas substâncias são lançadas em um sistema próprio da unidade. A gente faz a pesagem da quantidade, verifica a condição dos lotes, a data de validade, o motivo do descarte, lança uma perda, gera uma nota fiscal. Dessa nota fiscal a gente desce, né, vai para o depósito de embalagens, faz a conferência novamente. Após conferência a gente contacta a empresa. Então hoje a gente tem aqui uma empresa que é responsável por fazer esse descarte correto. Ela vem na unidade, recolhe todo esse material químico, leva para um procedimento e posteriormente ela faz um descarte e manda para a gente um laudo. Então isso nos assegura enquanto profissionais, né, que nós estamos seguindo as legislações, o que preconiza a vigilância sanitária, quanto dá também um destino correto para a medicação. Porque não adianta a gente chegar aqui, fazer todo o processo bonitinho, né, seguindo os POP, os procedimentos, e a empresa terceirizada não fazer o trabalho correto. Então hoje a gente é respaldado por laudo, certificado de análise do que aconteceu com aquela matéria-prima. Então eles vêm, recolhem essa matéria-prima, ela fica em um material fechado, eu vou mostrar para vocês, a gente chama aqui de bombona, né? São uns baldes grandes fechados, todos os baldes identificados que aquele lixo é químico, que tem risco de contaminação. Eles retiram fazem a assinatura de todos os documentos que a gente deixa tabelado. Estes documentos a gente apresenta para a vigilância sanitária quando há necessidade, quando a gente sobe inspeção ou quando tem algum tipo de auditoria, principalmente interna. Então, para a gente ter esse controle, a gente deixa arquivado todos esses documentos. Quando eles fazem o processo de descarte, eles trazem para nós esses documentos ou mandam via e-mail, e aí a gente faz a anexação do mês que foi realizado o descarte. Algumas substâncias, por exemplo, tem que sofrer incineração, né, tem que ser queimada, então tem todo um processo para essa empresa fazer essa incineração. Outras podem passar pelo processo de aterro sanitário, por exemplo, mas também a gente precisa de laudo, certificação do que aconteceu com essa substância, né? Tudo isso faz com que a gente tenha um processo seguro, eficaz e que traga benefícios para a sociedade e para nós. Então, cuidar do medicamento vai além do cuidar de pessoas que a gente senta aqui, às vezes faz um atendimento farmacêutico, né, orienta sobre uma medicação. É dar a oportunidade do paciente trazer a medicação vencida de casa, aconselhar o paciente, orientar e principalmente acompanhar. O que acontece no pós? É isso que a gente faz, essa é a nossa responsabilidade.
Então esse é, né, o procedimento correto que deve ser adotado hoje. De quem é a responsabilidade pelo descarte de medicamento? Quem fica responsável por esse processo? Bem, vamos lá. A responsabilidade técnica sempre vai ser do farmacêutico, né? Profissional, graduado, habilitado, inscrito no CRF, né? Todo certificado. E esse profissional, ele possui a ajuda de outras pessoas, né? Outras pessoas, terceiros, na verdade, que são os técnicos de laboratório, técnicos de farmácia. São esses profissionais que vão fazer o processo de organização, né? O gerenciamento fica por conta de nós, profissionais farmacêuticos, mas o gerenciamento desse resíduo, a organização desse processo, né? Das etapas, o recolhimento que a gente vai ver lá na frente, né? De como acontece a retirada do laboratório até o depósito, tudo isso passa pelo técnico e, por fim, a gente faz uma supervisão, organiza esses documentos, né? Gera uma série de documentos aí para a gente poder fazer o descarte correto. Quais as medidas educativas podem ser realizadas para a conscientização da população e tudo mais? O primeiro é a informação. Eu acho que quando a gente divulga, informa a sociedade, quando a gente tem uma sociedade que entende, né, a necessidade, entende o processo, conhece o que é um medicamento. Porque hoje a gente vê que a população faz o uso indiscriminado de medicamento a todo tempo, né? Tanto o profissional que trabalha dentro das unidades de saúde hoje consome esse medicamento de forma indiscriminada e aí acaba tolerando a informação correta, quando as pessoas que são leigas não conhecem nada. Então, o principal, eu acredito, que seja informação, a gente passar a necessidade do descarte do medicamento, né? O medicamento venceu em casa, não está utilizando mais, o deslizo é necessário, porque muitas vezes a gente deixa essa medicação em casa, né? Aí a vizinha indica para o vizinho, que indica para o primo, e aí a gente tem problemas sérios, né? Desde o uso de antibióticos, por exemplo, que a bactéria fica ali resistente e a gente vai sempre crescendo, né? Esse número vai sempre crescendo e a gente não consegue ter um antibiótico hoje que tem um poder de ação, né? Favorável, legal, quanto o processo de desinformação no geral mesmo. Então, informar, conscientizar, acho que são os principais passos. Você passar a informação correta é o mínimo, né? O Wesley vai mostrar agora pra gente sobre o depósito de resíduos sólidos B e D. E vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona e como é armazenado esse lixo. Bom, na farmácia de manipulação, nós temos a segregação dos lixos produzidos, né, durante todo o dia. Então, para facilitar o descarte correto e para fazer com que esse descarte seja realmente correto, a gente cria, né, esses depósitos, e esses são intitulados depósitos de resíduos sólidos B. Todo lixo B são aqueles materiais que são contaminantes, matérias-primas, resto de medicação, tudo que a gente utiliza para fazer a produção do medicamento, ele tem que ficar depositado aqui. Dentro desse armário, a gente tem umas bombonas, essas são identificadas, né? Aquele tonel ali, ele é identificado com risco químico, na verdade, resíduo, né? E esse grupo de resíduo, ele tem que ter um descarte correto, né? Incineração, a gente tem que gerar um laudo, um certificado, para comprovar como está sendo o descarte, né, desse material químico, que pode causar muito ônus aí para a população, inclusive para nós profissionais, com certeza. E o resíduo D é o resíduo que a gente produz durante todo o dia. Material de escritório, folha, tudo aquilo que não é contaminante, que não tem potencial de contaminação, de risco algum, tanto para o colaborador quanto para o meio ambiente. Aí estes ficam armazenados aqui também, a gente coloca para facilitar. Então eu não deixo esse lixo disposto na unidade. Ninguém tem contato, a não ser as pessoas técnicas, né? Os responsáveis pelo ASG. Aí eles fazem o armazenamento aqui, no final do dia faz o descarte. Já o resíduo B, a gente segue uma outra modalidade de descarte. Quando essa bombona ela tá cheia, totalmente cheia, a gente entra em contato com o responsável pela coleta, que é o Grupo Ladeia daqui de Conquista. Eles vêm fazer a coleta, a gente faz o registro do material. Tem todo um protocolo que o farmacêutico faz a supervisão e aí a gente manda para o descarte correto. A gente não pode simplesmente pegar aqui e colocar lá fora para coleta. Sim. Essas casinhas, né, esses depósitos, eles facilitam tanto para nós quanto para os demais colaboradores, né? Para o pessoal também que vai recolher, né? Que vai recolher. Então, galera, é isso a apresentação que a gente trouxe para vocês. Obrigado, Wesley. Queria agradecer pela oportunidade de mostrar um pouco como é que funciona esse processo de descarte de medicamentos, dessa oportunidade, abrir as portas aqui da fórmula pra gente e passar um pouco de conhecimento também para vocês verem, sabendo como é que acontece esse processo, como é feito
Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? A gente que agradece. A Fórmula, ela sempre é uma empresa que sempre pensa, né, na formação de novos profissionais, e a gente está sempre à disposição. Se vocês precisarem, pode contar com a gente, viu? Muito obrigado.